E aí, galerinha? Cá estou aqui, o professor Caveirinha, professor de matemática, para resolver a questão que ficou pendente do grande aulão que tivemos ontem, né? Como prometido, estou aqui para fazer a resolução da questão. Agradecer a todos vocês pela presença, foi um dia muito especial, muita aprendizagem, diversão, teve de tudo, né? Até dançar eu dancei, não só eu, como a professora de Química Neidinha, a de Redação Fatinha e o professor de física, Carlão, né? Ficou pendente aí a dança do professor de biologia, Cleito, né? Mas ficará para o próximo aulão. Então, bora lá para a resolução. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda, usando uma receita base de massa. Ela prepara uma poção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato às porções da receita base, da massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda, de massa, né, no caso. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender este cliente? Então, bora lá, vou fazer por lógica, né? Uma maneira mais lógica, e depois a gente faz pela formulazinha. Primeiramente, vou pegar os dados aqui. Então, bora lá. Então, na receita base, vou colocar aqui. Na receita base, nós temos o formato esférico. Nós temos o diâmetro, que vale 2 centímetros. Nós temos o total que doces 50. Beleza? E agora eu vou pegar os dados da encomenda. Também é um formato esférico. O diâmetro agora é 4. E o total de doces é 150. 3 vezes mais, né? Do que a receita base. Eu estou olhando do lado aqui que eu estou escrevendo no tablet aqui, por isso eu estou olhando de lado aqui. Beleza? Então bora lá. O que é que a questão quer? Quantas porções de receita base eu vou precisar? Gente, primeiramente, qual é a fórmula do volume da esfera? Os dois têm um formato esférico. É 4 pi raio ao cubo dividido por 3. Então, eu vou precisar do raio, né? A questão não deu raio, professor. E agora? Calma, relaxe. Raio é metade do diâmetro. Se a questão deu diâmetro, automaticamente ela deu raio. Beleza? Então, só é você dividir por 2 o diâmetro. Metade. Metade de 2, o raio vai ser 1, da receita base. Metade de 4, o raio vai ser 2 da encomenda, dos docinhos. Então, na fórmula, o que vai mudar, gente, do volume, é só a quantidade de doces e o raio, né? Então, vamos ver o que é que acontece com o volume quando eu mudo o raio. Então, eu vou colocar aqui o raio 1, que é da receita base. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, né? Potenciação. Vai dar 1. Agora, vamos ver aqui o que acontece quando o raio vai para 2, que é da encomenda. Se o raio for 2... 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. O resto não vai mudar, né? Na fórmula vai mudar só o raio aí. Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu com o volume. Quando o raio foi 1, suponhamos que o volume tenha dado 1, né? Porque as coisas não vão mudar os outros. Se o raio for 2, suponhamos que o volume foi 8. Então, o que é que acontece aí? Não que o volume seja 1, o volume seja 8, né? O que é que acontece com isso aí? Acontece que o volume da encomenda é 8 vezes maior do que o volume da receita base, né? Porque o que vai alterar aí é só o raio na fórmula, né? O 4 vai se manter, o π vai se manter e o denominador 3 vai se manter. Por isso, eu posso afirmar que o raio da encomenda é o raio da encomenda π
O volume da encomenda é 8 vezes maior do que o volume da receita base. Conseguiram captar aí? Aí o que é que acontece agora? Beleza, o volume eu já sei que é 8 vezes maior. E a quantidade de doces, o que é que acontece? Ó? Na encomenda é 150. E na receita base é 50, cada receita base. Então 150 é 3 vezes 50, não é? Então é 3 vezes. Então vou pegar 8, que é 8 vezes maior o volume, vezes 3, que é o triplo de doces, né, da encomenda, em relação à receita base. Então 8 vezes 3 vai dar 24 como resposta. Beleza? Isso é uma forma mais lógica, né, de você raciocinar dessa maneira. Vamos fazer agora pela maneira, como é que se diz? Tradicional, né, pela formulazinha do volume. Então vamos lá resolver da maneira diferente, né, que eu disse a vocês. Então, primeiro pegar os dados. Então, o que é que nós temos? Nós temos a receita base, os doces, que são 50, formato esférico, o diâmetro, né, da esfera que é 2, e raio é metade do diâmetro, raio 1. E do pedido do cliente, da encomenda, doces 150, esfera também é o formato, o diâmetro agora será 4 e o raio é metade do diâmetro, então o raio é 2, beleza? Então primeiro eu vou calcular o volume da receita base, quanto eu vou ter de volume para fabricar esses 50 docinhos aí, né, que é da porção aí. Então vai ficar o volume da esfera, que a gente sabe que é 4 π raio ao cubo sobre 3, substituindo o raio, no lugar do R, vou colocar 1, então vai ficar dessa forma, e multiplicar por 50, porque são 50 doces, né? Quero saber o volume total da receita base. Então, 1 ao cubo é 1, 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, o que é que eu vou fazer aí agora? Multiplicar 50 por 4, que vai dar 200, vezes 1, 200, π. Então, vai ficar 200 π sobre 3 centímetros cúbicos. Pronto. Aí é o volume para eu fabricar 50 docinhos, uma porção da receita base. Preciso desse volume aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mesmo procedimento para achar o volume que eu vou precisar da minha encomenda, o volume total para esses 150 doces, né, da encomenda. Então, beleza. A fórmula é a mesma, né, que também é um formato esférico. Então, substituindo agora o raio agora é 2. Então, vai ficar no lugar do R ali, 2, beleza? 2 ao cubo, potenciação, repete a base, multiplicando por ela mesma, quantas vezes estiver no expoente. Então, vou repetir o 2 3 vezes, porque o expoente é 3. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que resulta em 8. Então, vai ficar aí 8. Vou multiplicar 8 por 4, que dá 32, e esse 150 eu já vou dividir por 3. Né? Isso aí é multiplicação de frações, a gente pode simplificar cruzado. Então, estou simplificando por 3 o 150 e estou simplificando por 3 o 3, beleza? Cruzado. Então, vai ficar 8 vezes 4, 32, 150 por 3 dá 50. É obrigado a simplificar? Não, mas ajuda, beleza? Já disse, simplificar, deixar mais simples. E 32 vezes 50 vai dar 1.600 π, né? Esqueci de colocar o π aí em cima. Π centímetros cúbicos. Fechou? Então, esse é o volume que eu preciso para a encomenda. E 200 π sobre 3 é o volume que eu preciso para a receita base. Então, quantas porções da receita base eu vou precisar? O total do volume da encomenda dividido pelo total que eu preciso de uma receita base. Volume, beleza? Então, fazendo essa divisão, ficaria 1.600 π dividido por 200 π sobre 3. É o volume da receita base. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou repetir a primeira, que é 1.600 π, e inverter a segunda. Tá 200 dividido por 3, vai ficar 3 dividido por 200. Multiplicando, viu? Tudo bem? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Vou simplificar, gente. Eu posso simplificar cruzado, né? Então, vou simplificar esse 1.600 com esse 200 aí. Então, vou cortar 0 com π, 0 com 0 com π. O que é que eu estou fazendo quando eu estou cortando 0 e 0? Estou dividindo por 100. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Dividir por 100 e dividir por π, na verdade. Beleza? Aí ficou só quem? 16 vezes 3
vai dar 48. Embaixo ficou 2 vezes 1, que tem embaixo do 16. Quando não tem nada, tem 1, né? Então, multiplicação de frações. Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, ficou 16 vezes 3, 48, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E 48 dividido por 2, chegamos no nosso resultado de exatamente 24 porções, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, de uma maneira diferente, né? Pensando mais pela parte lógica.